Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, primeiro, 2 Reis, capítulo 9, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. É um versículo por demais conhecido, mas foi essa palavra que Deus me deu. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Amém? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. O versículo 9 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, dê-me, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão, não se fará. Sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Graças a Deus. O tema da pregação de hoje vai ser profeta Eliseu ou ungido de Deus. Profeta Eliseu ou ungido de Deus. Vamos falar do profeta Eliseu. Vamos falar da unção de Deus, para que todos nós tenhamos realmente ciência do que é que nós estamos fazendo aqui nesta tarde. O que Deus tem para cada um de nós aqui nesta tarde. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma breve biografia do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um grande profeta. Profeta Eliseu, profeta Elias, Isaías, Ananias, enfim, grandes profetas. E o profeta Eliseu foi um deles, um grande profeta, realmente. Só que na sua biografia, nós não conseguimos encontrar muitas coisas aqui na Bíblia Sagrada sobre a infância de Eliseu. Na sua biografia, nós vemos que seu pai se chamava Safate. E era ali de Abel-Meolá, que fazia ali na parte do Vale do Jordão, eles ficavam ali. Sabíamos também que ele era de uma família abastada, vamos dizer rica. E também soubemos que ele viveu em torno de 85 a 90 anos. Basicamente é isso que nós soubemos do profeta Eliseu na biografia dele. Não é? Pouco sabemos da biografia dele, mas muito nós sabemos como ele foi usado por Deus. Amém? Ele foi, profeta Eliseu, escolhido por Deus. Escolhido por Deus para ser um profeta de Deus. Não é? Então eu quero rapidamente ler aqui com os irmãos em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 15 e 16. Não precisa abrir a Bíblia, porque eu vou ler para vocês, não é? 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. O capítulo 19 e o 15 diz o seguinte, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. O 16, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Glórias a Deus. Aqui Deus estava dizendo
para Elias que Eliseu ia ser o profeta no lugar dele. A partir dali, ele iria ser realmente um profeta no lugar de Elias. Como Eliseu foi escolhido por Deus, eu creio que todos nós também fomos escolhidos por Deus. Aí se você me perguntar, mas como assim escolhido por Deus? Sim, vamos dar um exemplo de hoje. Deus escolheu vocês, a cada um de vocês, para vir a essa casa. Ou não foi? Foi. Deus pegou cada um de vocês que estavam ali nas suas casas, com suas famílias, talvez com os parentes, ou em algum outro lugar, e disse, não, hoje você vai na casa de Deus. Hoje você vai ouvir a palavra de Deus. Hoje você vai lá, aonde eles vão estar falando de mim. E eu quero que vocês estejam lá. E Ele escolheu a cada um de nós para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então Eliseu ali, quando o profeta Elias foi lá, e realmente a mando do Senhor, ele escolheu Eliseu. E Ele está escolhendo a cada um de vocês também. E é por isso que eu disse aqui no começo, que se você veio à casa do Senhor nesta tarde, talvez não fosse a tua vontade íntima, vamos dizer assim, ou talvez você não tivesse escolhido estar aqui. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na tua vida. E Ele vai realizar esse propósito. Coloque no teu coração, o que você precisa? Qual a necessidade que você tem? O que você está passando nos dias de hoje que você quer que Deus te abençoe? Se Ele tem um propósito na tua vida, se esse Deus nosso maravilhoso trouxe você a este lugar, é porque Ele vai realizar. É porque Ele vai fazer. É porque Ele vai honrar com a tua palavra e com a tua escolha. Então eu creio que se você veio aqui neste lugar, é porque Deus te escolheu. Se você está aqui neste lugar, é porque Deus te escolheu para estar aqui. Agradeça a Deus. Abra o teu coração. Se você tem algo para pedir ao Senhor, peça ao Senhor. Ele não trouxe você aqui de qualquer maneira. Ele não trouxe aqui você para você somente estar aqui, não. Ele te trouxe aqui para você receber uma grande bênção do Senhor. Amém? Graças a Deus. Profeta Eliseu foi escolhido por Deus realmente para seguir como um profeta. E realmente ele foi usado por Deus como um grande profeta de Deus. A Bíblia Sagrada nos relata realmente que ele teve realmente grandes coisas realizadas através do profeta Eliseu, através das suas profecias, através das suas orações e através das coisas que Deus queria que ele realizasse. E ali foi realmente ele escolhido por Deus. E aqui, em 1 Reis, no capítulo 19, e o versículo 19 e 20, diz o seguinte também a palavra do Senhor. 1 Reis, no capítulo 19 e 20, diz o seguinte a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Glórias a Deus, aleluia. Eliseu teve um encontro com Deus. Ele estava ali, na casa dele, arando as terras com 12 juntas de bois. E é por isso que a Bíblia nos relata aqui, que ele era de uma família bem estruturada, vamos dizer assim, porque naquela época, quem tinha uma junta de bois já era alguma coisa, 12, então seria a mesma coisa hoje, irmãos, em termos de proporcionalidade, que uma pessoa
teria hoje 12 tratores, porque ele ali estava arando, não é, com 12 juntas de boi. Junta de boi é de 2 bois e um arado, e cada um, então, teria numa proporcionalidade, hoje seria mais ou menos 12 tratores. Então, a família de Eliseu era uma família realmente que tinha suas condições, e umas condições boas para a época. Mas quando o profeta Elias foi ali e chamou a Eliseu para ele acompanhar, ele não duvidou. Ele não disse absolutamente nada, mas por que eu vou? O que eu vou fazer? A quem que eu vou acompanhar? E por que eu vou fazer? Não reclamou, não disse, não perguntou absolutamente nada. Simplesmente ele disse, eu vou. Só que dá um tempo para mim beijar meu pai e minha mãe, e depois eu vou. Irmãos, eu me lembro do que aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão, deixe para trás toda a tua parentela, a tua família e tudo que tiver, e siga, e vai, que eu te darei uma terra que emana leite e mel. Abraão não sabia absolutamente nada dessa terra, não sabia onde ele ia, mas ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi abençoado. Abençoado, e foi um pai das multidões, grandioso realmente. E Eliseu realmente fez isso. Quando ele teve o encontro com Deus, ele não hesitou. Ele simplesmente largou o que ele estava fazendo e seguiu a Elias. Nós também, irmãos, todos nós tivemos um dia um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E eu creio que vocês também tiveram esse encontro com Deus. Foi algo maravilhoso para mim, o dia que eu realmente tive um encontro com Deus. Porque depois daquele dia, a minha vida mudou. A minha vida realmente mudou de uma maneira extraordinária. Eu não conhecia absolutamente nada, quem era Jesus, quem era Deus, o que eu ia fazer, nada. Mas a minha vida mudou. E eu morava exatamente na terra da Dona Maria, ali em Curitiba, quando eu conhecia este Deus, quando eu tive este encontro com Deus, exatamente ali em Curitiba. E Deus realmente me chamou. E hoje eu posso dizer aos irmãos, eu tive um encontro com Deus, e hoje estou servindo a este Deus. Já fazem quase 40 anos, mas eu agradeço a Deus por isso. Por todas as coisas que Ele tem feito comigo. Por todas as coisas que Ele tem feito realmente e me usado nas suas mãos para que eu pudesse orar, para que eu pudesse pregar, para que eu pudesse fazer as coisas que Ele quer que eu faça. E graças a Deus Ele tem me abençoado muito. Não só eu, mas a minha família. Não só a minha família, mas a igreja do Senhor que está aqui. Todos nós somos abençoados por Deus. Porque eu creio também, irmãos, que cada um de vocês um dia tiver um encontro com Deus. E nós devemos agradecer por isso. Porque você também é um escolhido de Deus. Escolhido de Deus. E nós devemos realmente agradecer a Deus por isso. Porque nós somos escolhidos de Deus. Aleluia. Eu gostaria também de falar um pouco sobre o que é uma unção de Deus. Unção de Deus na vida de cada um. Unção de Deus na minha vida. Unção de Deus na vida de todos vocês que estão aqui hoje. O que é uma unção de Deus? Unção de Deus é a capacitação que Deus nos dá para trabalharmos no seu ministério. A unção de Deus é a capacitação que Deus dá para cada um para nós trabalharmos no seu ministério. Nós precisamos da unção de Deus. Todos nós precisamos da unção de Deus na nossa vida. Na minha vida, na tua vida, na vida da tua família,
não é? Na obra de Deus, onde nós estamos aqui sendo usados nas mãos do Senhor. Nós queremos ter a unção de Deus, para nós podermos fazer aquilo que nós dispusemos a fazer, que nós realmente propusemos a fazer na casa do Senhor. Aqui, dentro da casa de Deus, temos vários ministérios, não é? São as pessoas que cantam, pessoas que pregam, as pessoas que falam, que ajudam na obra, enfim, todos têm um ministério. E todos precisam ter esta unção de Deus, para que possa ter realmente a capacidade de fazer. Cada um é importante na casa do Senhor. Cada um é importante na vida que vocês têm. Dentro da sua casa, você é importante. A tua família, quando você tem a unção de Deus, a tua família também é protegida. Você fala ali a palavra de Deus, você leva a palavra de Deus, você tem a direção de Deus na tua família. Então a unção de Deus é necessário para cada um. As pessoas que vêm aqui na igreja, por exemplo, eu costumo dar exemplos da igreja, aqui onde nós estamos. Se alguém vem aqui se propuser a cantar, eu quero ser um cantor, eu vou cantar, amém, é? Será bem recebido, será bem orientado, e você vai realmente cantar. Mas irmãos, se você não tiver a unção de Deus, as pessoas que estão ouvindo o teu louvor, o louvor que sai de dentro de si, ninguém vai sentir nada. Ninguém vai estar ouvindo como que se fosse uma música ou alguma coisa diferente. Não vai fazer diferença. Se você não tiver a unção de Deus, ninguém vai olhar assim e falar, meu Deus, que hino maravilhoso, que palavra maravilhosa, essa palavra me cativou, eu estou sentindo algo com este louvor. Mas, irmãos, você precisa ter a unção de Deus para cantar. Use a unção de Deus. Cante, irmãos. Deixe Deus fazer a tua obra. Deixa Deus te usar realmente com a unção dEle. Cante. Faça aquilo que Deus tem para fazer. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que vêm ouvir a palavra de Deus numa igreja ou em qualquer outro lugar, não é? Eles olham, eles ouvem os louvores e ficam com aquilo no coração e agradecendo a Deus, porque Deus falou com ele através dos louvores. Mas isso, o cantor precisa ter a unção de Deus, ter a humildade no coração, ter aquilo que realmente ele está falando, porque ali, quando ele está louvando a Deus, ele está louvando, ele está pregando a palavra de Deus através dos louvores. O louvor também é uma mensagem da palavra de Deus. E se sair com a unção de Deus, todos vão se alegrar. Todos vão sentir maravilhado. Quando um pregador, as pessoas vêm na igreja e colocam na cabeça, eu quero ser um pregador da palavra. Amém. Não é? Amém. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai estudar a Bíblia Sagrada. Porque você tem que ter um conhecimento básico da Bíblia Sagrada. Você tem que ler a Bíblia Sagrada e você tem que realmente ter um conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Não é? Aí você vai pedir a Deus realmente que te dê a unção de pregar a palavra de Deus. Porque o pregador de Deus que prega sem a unção da palavra, as pessoas que estão na igreja, eles vão ouvir, mas não vão sentir absolutamente nada. Eles vão ouvir, mas não vão entender a mensagem que o pregador quer falar. Porque está sem a unção. Porque não tem a unção da palavra do Senhor. É uma pregação vazia. É uma pregação sem absolutamente nada ali. Ele fala, mas as pessoas não sentem absolutamente nada. Por quê? Porque é uma pregação sem unção. Sem a unção de Deus. Aquela vibração que dá quando você ouve a palavra de Deus, você está se alimentando.
alimentando-os da palavra de Deus, daquilo, complementando aquilo que você precisa ouvir, complementando aquilo que você veio ouvir, complementando aquilo que você quer ouvir, porque a tua vida precisa da palavra de Deus, da mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é o alimento espiritual que todos nós precisamos. Então o pregador, quando ele está pregando, ele não adianta vir aqui somente, chegar aqui, abrir a palavra de Deus e começar a falar. Se não tiver a unção de Deus, a igreja do Senhor não vai sentir a palavra do Senhor. Então nós precisamos sim, para todas as coisas, nós precisamos dessa unção que Eliseu, ele recebeu ali de Deus. Não é? O profeta Eliseu, ele andou depois com uma unção de Deus. O profeta Eliseu, depois que ele recebeu a unção de Deus, os milagres começaram a acontecer na vida de Eliseu. Foram muitos milagres. Foram milagres maravilhosos, que se nós vermos na Bíblia Sagrada, foram muitos. Realmente muitos milagres. E nós precisamos também desta unção de Deus. Eu quero dizer mais alguma coisa sobre a unção. Veja bem, irmãos. As pessoas que não têm unção, ou que têm unção e depois deixam de ter ela, muitos cantores, nós vimos muitos cantores, começaram a cantar maravilhosamente bem, subiram, fizeram sucesso, o Brasil inteiro conhecendo, talvez até o mundo inteiro conhecendo. De repente, você não ouve mais. Esse cantor, a cantora, desapareceu. Onde foi? Ninguém mais ouve falar desse cantor e dessa cantora. E por quê, irmãos? Porque se você está com a unção de Deus, se Deus te deu esta unção para você cantar, para você pregar, para você orar, para você estar aí junto com tua família, é para usar este dom de Deus, mas com humildade. Tem que usar essa unção de Deus com a santidade que Deus lhe quer. Você não pode ser de qualquer maneira. Você não pode usar esta unção de qualquer maneira. Você não pode se engrandecer e dizer, eu estou cantando, estou fazendo um sucesso enorme. Meus hinos, as músicas estão estourando para todos os lugares. Eu sou grande. Irmãos, Deus não quer que você pense assim. Deus, ele é humilde, manso de coração, ele quer que você seja da mesma coisa, do mesmo jeito. Se você canta é porque Deus está deixando você cantar. Se você canta é porque Deus te deu a unção para você cantar. Então cante, mas com santidade, com humildade no coração. Nunca procure se exaltar, se engrandecer. Não. O pregador é a mesma coisa. Se você está aqui pregando a palavra de Deus com a unção que Deus te dá, e todos começam a elogiar, meu Deus, aquele pregador, ele prega, meu Deus, eu sinto a unção, e todo mundo começa a exaltar, e vai convites para tantas igrejas e não sei o quê, e de repente você não ouve mais falar desse pregador. Por quê? O que aconteceu? A exaltação, o grande cresce dentro do peito desses irmãos, e infelizmente a unção vai embora. Porque Deus não habita em lugares onde existe esse tipo de coisa, a grandiosidade dentro de si, a grandeza e tantas coisas. Deus quer que você seja humilde e manso de coração. Não corra demais, porque você pode tropeçar e cair. Fique ali, tranquilo, sossegado. Ore, pregue, cante, com a unção de Deus que Deus te deu. Um exemplo bem prático, irmãos, do porquê que nós precisamos de uma unção de Deus. Veja bem, principalmente no Brasil. Vamos dar exemplo do Brasil, porque eu nasci lá, eu cresci lá, sou brasileiro, enfim. Eu conheço. Quando um rapaz, ele chega na idade mais ou menos de 17, 18 anos, o pensamento dele é, quando eu atingir a maioridade no Brasil se alcança os 18 anos,
que ele pode fazer a coisa que ele quer, ele pensa em comprar um carro. O carro, para o povo brasileiro, da classe média, é o primeiro lugar do homem adolescente que alcança sua idade de 18 anos. O pai, a mãe, a família, tem condições de comprar um carro para o filho. Amém. A gente gosta de dar realmente tudo para o filho, aquilo que a gente não teve, a gente gosta de dar para os filhos. E dá o carro. Só que o carro, 0 quilômetro, ele fica na garagem. Não pode andar. Por quê? Porque o filho ainda não tem a carteira de habilitação, precisa estudar as leis do país, as leis de trânsito, para ter a carteira de motorista. Senão, o carro 0 quilômetro fica parado na garagem. Está ali 0 quilômetro, gastou um dinheiro, está na garagem, não pode dirigir. Amém. Esse rapaz, ele vai na autoescola e passa por um estudo das leis de trânsito, das leis do país, o que ele pode, o que ele não pode fazer. E aí ele tira a carteira de habilitação. Só que ele tirou a carteira de habilitação, o carro fica parado ainda. Está ali o carro, está ali o rapaz, já tirou a carteira de habilitação, mas o carro não anda. E por que não anda? Porque falta o combustível. Falta o combustível para este carro andar. E esse combustível na vida do ser humano, na vida do cristão, é a unção de Deus. Sem um combustível, o carro não anda. Sem um combustível, o carro não vai a lugar nenhum. E quando você tem o combustível, você precisa saber usar esse carro. Porque senão este carro, ele pode te causar um acidente e você ser um acidentado ali. A mesma coisa que eu digo, irmãos, é para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que tenha esta unção de Deus, precisa estar com a unção de Deus, sim, para exercer o seu ministério, de cantar, de pregar, de orar, enfim, na tua família, em tudo. Mas saiba usar a unção de Deus. Não se engrandeça, não corra mais do que aquilo que você pode querer, não queira mais do que aquilo que você pode ser. Faça aquilo que Deus quer de você, que você cante para as pessoas, que as pessoas possam ouvir os louvores, que as pessoas possam sentir a presença de Deus através dos louvores, que você pregue a palavra de Deus, e que você sinta a presença de Deus, porque o pregador ali tem a unção de Deus. Só que não se exalte, você que tem a palavra. Não cresça, porque ali, se você começar a dizer, eu sou o maior, o pregador maior, eu prego mais do que todo mundo, começa a se engrandecer, de repente você desaparece, irmãos. Você para. Então Deus quer te dar a unção, e você tem essa unção, use ela, mas use de uma maneira que Deus quer que você seja, com santidade, com honestidade, e dizer que só o Senhor é Deus na tua vida. E você quer levar esse Deus para todos nós, mas de maneira coerente, santa, para que todos possam sentir e ouvir e entender aquilo que você está querendo dizer através da palavra do Senhor, que é a unção de Deus. Eliseu, ele recebeu essa unção de Deus, e é como eu disse, realizou grandes milagres, realizou maravilhosos, milagres grandiosos. Quando Elias estava ali com Eliseu, na hora dele partir, porque Elias foi arrebatado, não é? Antes de ser arrebatado, Elias disse para Eliseu, o que queres que te faça, Eliseu, antes que eu suba? Aí, Eliseu disse, olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que Elias disse? Dura coisa me pediste. Porque ele sabia ali naquela hora, por ser um santo homem de Deus, Elias, um santo homem de Deus, tantas coisas ele fez, recebeu, ouviu a voz e falou com Deus, enfim.
ele conhecia também, ele sabia também que ele não poderia dar a unção para ninguém. Quem dá unção para alguém é só Deus. Só Deus para dar a unção para algum de nós. Não sou eu, pastor, que vai dar a unção para qualquer um, não. Jamais. Não é a pastora, não é os presbíteros, não é ninguém. Ninguém dá a unção para ninguém. A unção vem de Deus. Somente Deus pode dar a unção para uma pessoa. Então Elias disse, coisa dura que me pedisse, porque ele sabia que ele não podia dar. Mas ali naquela hora, Deus ungiu a Eliseu. E deu a unção que ele pediu. Logo que Elias ali, numa carruagem de fogo, ele veio ali na carruagem de fogo e num redemoinho, ele subiu para o Senhor. Ficou Eliseu ali sozinho. Ali não tinha mais o profeta Elias, porque ele era um discípulo de Elias. Aonde Elias ia, ele ia também. Ele aprendeu tudo o que tinha que aprender, junto com Elias. Mas agora não tinha mais Elias. Era só Eliseu e Deus. E quando Elias subiu ao céu, a capa de Elias caiu. E Eliseu pegou esta capa e bateu no Rio Jordão, e o Jordão se abriu. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos, a unção não estava na capa. A capa ali não representa nada, irmãos. A capa ali era só umas vestes e mais nada. A unção estava com Eliseu. A mesma coisa, quando Moisés estava ali, e o exército de Faraó vinha correndo para aprisionar todo o povo de Israel. Deus disse para Moisés, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Moisés disse, eu tenho um cajado, Senhor. Aí ele falou, então aponte para o mar. Moisés apontou para o mar e o mar vermelho se abriu. A unção não estava no cajado. A unção estava com Moisés ali naquela hora. Porque Deus deu a unção para Moisés. E ali naquela hora, Deus deu a unção para Eliseu. E dali, a partir dali, realmente grandiosos milagres começaram a acontecer na vida de Eliseu, depois que ele recebeu a unção de Deus. Foi algo maravilhoso, ele teve ali praticamente 14 milagres relatados na Bíblia Sagrada, e nós vemos um milagre maior do que o outro. Essa abertura do mar, do Rio Jordão, o machado flutuar na água, a cura de Naamã, o aumento do azeite, o adivinho lá do profeta com o rei de Israel. Eram tantos milagres que começaram. Eliseu até ressuscitou um menino. Como que ele conseguiu fazer isso? Através dele? Dele somente? Não. Ele conseguiu esses milagres através da unção de Deus, que Deus deu para Eliseu. E essa unção, que eu peço ao Senhor, meu Deus, nós precisamos dessa unção, Senhor. Eu preciso dessa unção. Todos nós que trabalhamos na obra do Senhor, fazendo as coisas dentro da casa do Senhor, todos nós precisamos da unção de Deus. Para nós movimentarmos, para nós orarmos, para nós pedirmos, para nós jejuarmos, para nós estarmos ali pregando a palavra do Senhor. Todos nós precisamos da unção de Deus. Mas nós queremos, Senhor, que esta unção seja uma unção poderosa. Porque se o Senhor nos deu a unção de profetizar, vamos profetizar. E que essas profecias, elas se cumpram. Todas as profecias que foi dita, que elas se cumpram, Senhor, porque nós estamos com a unção que o Senhor nos deu. Se o Senhor deu a unção para Eliseu, e Eliseu executou vários milagres escritos na Bíblia Sagrada, e eu creio no que está escrito, é porque Deus faz, através das pessoas, através de mim, e através de você também.
Então, se você tem um dom, se você tem algo que você deseja fazer, cantar, pregar, orar, profetizar, peça ao Senhor que Ele vai te dar esse dom, que Ele vai te dar essa unção. E através dessa unção, você vai cantar, você vai curar os enfermos, você vai ressuscitar os mortos, você vai fazer os rios abrir, você vai fazer chover, você vai fazer tantas coisas, porque se você tiver essa unção de Deus, se você lançar esta palavra, Deus vai cumprir, porque a unção de Deus vai estar com você, e todos que estão ali perto de você, eles vão ver que você realmente é diferente, porque quem tem a unção de Deus é diferente, irmãos, porque quem tem a unção de Deus, ela se torna uma pessoa diferente, porque quando ela fala de uma maneira diferente, quando ela anda de uma maneira diferente, quando ela está em algum lugar, ela se porta de uma maneira diferente. Então todos nós precisamos ter a unção de Deus para nós sermos diferentes. Para as pessoas olhar e ver a diferença. Aonde que está a diferença de um que tem unção e outro que não tem? Esta é a diferença. E todos que vão ver, realmente vão ver uma diferença em você. Amém? Eliseu é reconhecido como homem de Deus. Eu quero abrir a Bíblia de novo aqui, em Reis de novo. Né? Reis 4:9. Segundo Reis 4:9. Ele é reconhecido como um homem de Deus. Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, versículo 9. Disse a palavra de Deus aqui em 2 Reis, no capítulo 4 e versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha só, irmãos. Eis que tenho observado que este passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Só de Eliseu passar, esta mulher estava observando Eliseu e via que tinha algo diferente nele. Olha só, irmãos, quando você tem a unção de Deus, você é diferenciado. As pessoas só de olharem você já, olha, esse rapaz tem uma diferença, essa moça tem uma diferença. Alguma coisa fala, é realmente uma diferença, não é? E eu pergunto para você, irmãos, você está fazendo a diferença? Se você tem a unção de Deus, você realmente está fazendo a diferença neste mundo? Como é que você se porta no teu trabalho? No teu trabalho as pessoas te reconhecem como um cristão? Aonde você estuda, na escola, por exemplo, as pessoas, os alunos, te veem você realmente como um cristão? Ou dentro da tua casa? Será que as pessoas da tua própria família reconhecem você como um verdadeiro cristão? Não é? Porque se você tem essa unção de Deus, e o profeta Eliseu, as pessoas que viram ele passar somente, viram a diferença e dizer que ele é um santo homem de Deus, somente ver ele passar, irmãos. Imaginem nós, não é? Nós estamos na igreja, as pessoas realmente veem você como um homem ou uma mulher de Deus? Será que no teu trabalho as pessoas veem você como alguém diferente, um homem ou uma mulher de Deus? Ou onde você estiver, você vai fazer essa diferença? Você está fazendo essa diferença? Porque você que tem a unção de Deus, aqui na palavra de Deus está escrito, só de passar, só de olhar, as pessoas reconhecem você como alguém de Deus. Então nós temos, irmãos, que ter essa unção de Deus. Ter essa unção de Deus e agradecer a Deus por esta unção que nós temos. Pela santidade, pelo caráter, pela hombridade, pela honestidade.
Tudo isso, irmão, nós temos que ter. Se você quer levar uma vida santa, leva uma vida santa, irmãos. Porque se você não quer, a palavra de Deus também diz, se você quer sujar, suje-se mais ainda. Não é? Mas se você quer levar uma vida santa, leve uma vida com Deus. Faça a diferença. As pessoas da tua casa vão olhar que você é diferente. As pessoas do trabalho vão olhar que você é diferente. E as pessoas onde você estuda vão olhar que você é diferente. Então todos nós, irmãos, nós realmente temos que ter essa unção de Deus e sermos diferentes. Como é que você é, irmãos? Não é? É uma pergunta que Deus está fazendo aqui para vocês, para cada um de vocês. Como é que você é? Você tem a unção de Deus, mas como é que você se porta? Você tem a unção de Deus, mas você está fazendo a diferença em algum lugar, irmãos? As pessoas estão vendo essa diferença em você? Glórias a Deus. Deus estava com Eliseu. Não é? Eu quero ler a última passagem aqui, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 a 17. 2 Reis, 16 e 17. O 16 diz o seguinte: e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E o 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Glórias a Deus. Deus estava com Eliseu. Nesta passagem, irmãos, Eliseu, ele adivinhava através do dom de profecia que ele tinha, não é? As coisas do exército da Síria, do rei da Síria. E todas as coisas que ele adivinhava, ele ia falar para o rei de Israel. E o rei de Israel, ele ficava de prontidão, porque ele sabia o que ia acontecer com o exército da Síria. E ele ia vencendo a guerra. E o exército da Síria, o rei da Síria, disse, existe um traidor aqui dentro do nosso meio, porque todas as coisas que eu faço, o exército de Israel já está sabendo, e nós estamos só perdendo a guerra. Então, um soldado disse ali, existe um homem, existe um judeu, que ele adivinha todas as coisas e vai avisar o rei de Israel. Aí o rei da Síria disse, então manda buscar esse homem. Eu quero este homem. Foram ali na cidade onde que Eliseu estava com Geazi, que era um moço que andava sempre com Eliseu. Chegaram ali na casa, ali na cidade, cercaram a cidade, certamente era uma cidade pequena. Milhares de soldados da Síria cercaram a cidade para pegar Eliseu e levar ele para o rei da Síria. Só que quando o exército da Síria cercou esta cidade, o menino que estava com Eliseu, ele disse, Senhor, estamos cercados. Milhares de soldados aqui da Síria cercaram a cidade, vão nos pegar. E o que Eliseu disse? Não se preocupe, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Glórias a Deus. E aí Eliseu disse para o Geazi, o menino, abra teus olhos e veja agora. Quando Geazi abriu os olhos, não material, mas os olhos espirituais, ele viu carros e carruagem de fogo cercando Eliseu e Geazi. Carros e carruagem de fogo. Irmãos, nós temos essa proteção de Deus também. Carros e carruagem de fogo estão cercando você. Carros e carruagem de fogo está cercando a tua casa, a tua família, a igreja do Senhor. E nenhum mal vai te alcançar. Nenhum mal vai te pegar. Nenhum mal vai te fazer nada.
porque o Senhor está ali com carros e carruagem de fogo ao seu redor. Glórias a Deus, aleluia. Carruagem de fogo cercando eles dois, e ninguém poderia encostar. E a igreja do Senhor também. Proteção divina nós temos, proteção de Deus nós temos, proteção que Deus nos dá. E é por isso que nós temos que agradecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos tem dado, essa proteção que o Senhor nos tem dado, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para a igreja do Senhor, e para aqueles que creem na palavra do Senhor. Glórias a Deus, que esta unção de Deus continue conosco, que essa unção de Deus, realmente ela esteja com todos nós. E nós temos também que pensar, se nós temos essa unção de Deus, nós não podemos ter medo, irmãos. Medo de quê? Medo que alguma coisa aconteça aqui neste mundo, para nós, para nossa casa, família, igreja? Não. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque nós estamos sendo protegidos por Deus. E nada vai nos atingir e nada vai nos alcançar. Deus está nos abençoando e Ele vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? O mundo precisa desta unção de Deus. E tem muita gente que não conhece a unção de Deus. Não sabe desta unção de Deus. Aí começa a acontecer coisas dentro da casa, da família, do negócio, do trabalho, enfim, não é? A pessoa começa a entrar em desespero, em pânico, em depressão. Meu Deus, tudo acontece contra, tudo acontece de mal. Qualquer coisa que faço não dá certo. Eu tento fazer uma coisa, não dá certo, outra não dá certo, outra não dá certo. Olha, você que está passando por esses problemas, precisa da unção de Deus para te proteger, para você ser uma pessoa vencedora, para a tua família ser vencedora, para a sua casa ser abençoado, para o seu trabalho ser abençoado. E você precisa desta unção de Deus. O mundo precisa desta unção de Deus que eu tenho e que você também tem. Nós temos que glorificar a Deus por isso, não é? E nós temos que orar por essas pessoas que estão sem o entendimento, que essas pessoas que não sabem o que é uma unção de Deus, que essa pessoa que nunca ouviu falar numa unção de Deus, de repente ela ouve a unção, que é a unção de Deus, e ela começa a querer essa unção de Deus para ela. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, me dá essa unção, eu quero, eu preciso. Não é? E começa a sentir uma diferença dentro dela, da vida dela. Porque Deus começa a abençoar as pessoas que crêem no Senhor. Porque Deus, Ele diz que se tu creres, verás a glória de Deus. Então as pessoas que crêem no Senhor começam realmente a ter uma evolução espiritual e ter a unção de Deus na vida. O mundo precisa desta unção de Deus. O mundo precisa reconhecer que só Jesus salva. Só Jesus é o nosso Deus. Que só Jesus é que nos leva realmente para o céu. Então o mundo precisa da unção de Deus, mas precisa de Jesus Cristo no coração. Só Jesus salva. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todos nós precisamos de Jesus Cristo e crer em Jesus, e crer que somente Ele faz, e crer que somente Ele nos ajuda, e crer que somente Ele nos abençoa, e crer que somente Ele nos leva para o céu. Esse é o nosso Deus. Essa é a unção que nós precisamos. Esse é o Deus que nós precisamos. E por que nós precisamos de Jesus? Porque Ele é um Deus vivo e poderoso. Só Ele para nos dar. Só Ele para fazer. Só Ele para realizar realmente todas essas coisas.
profeta Eliseu realmente foi um exemplo para todos nós. Um exemplo de humildade, de santidade, um exemplo de alguém que teve essa unção de Deus, um exemplo de que realmente usou essa unção de Deus para muitas pessoas, e muitas pessoas viram em Eliseu um homem de Deus. Eliseu, profeta ungido por Deus. E a gente vê assim e fala, meu Deus, eu também quero ser igual o profeta Eliseu. Eu preciso desta unção, eu preciso realizar, eu preciso fazer, eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso pregar, eu preciso cantar, eu preciso dessa unção, Senhor. A minha casa precisa dessa unção, a minha família precisa dessa unção, e todos nós queremos ser usados por Deus. Precisamos da unção de Deus, da unção que Deus deu para Eliseu, o profeta ungido de Deus. Amém, igreja do Senhor?